O hospital sempre parece diferente à noite. Os corredores ficam silenciosos demais, as portas rangem como se respirassem, e a luz fluorescente cria sombras que parecem vivas. No seu primeiro plantão noturno, Lívia achou que era só o nervosismo falando mais alto, até perceber que estava completamente sozinha em uma ala onde deveria haver pelo menos 3 funcionários. Era como se o hospital tivesse prendido a respiração. Foi quando ela encontrou a porta que não deveria existir. Uma porta metálica, antiga, com tinta descascada e uma pequena janela circular, como as de salas de isolamento dos anos 80. Nenhum mapa mencionava aquela ala. Nenhum funcionário tinha citado nada parecido durante o treinamento, mas quando ela se aproximou, o ar ficou pesado e gelado, e uma voz fraca, quase um sussurro, veio do outro lado chamando seu nome completo, algo que ninguém ali sabia. Lívia recuou, mas a porta se abriu sozinha, rangendo, revelando um corredor escuro que parecia interminável. E no fim dele, uma figura pálida a observava com olhos que imploravam e condenavam ao mesmo tempo. Ali, no silêncio absoluto do hospital adormecido, ela entendeu. Não estava perdida, estava sendo guiada. Lívia tinha sido contratada há apenas 2 semanas e ainda caminhava pelo hospital com o crachá escondido na gola, como se pudesse evitar que notassem que era nova. Naquela noite, seu primeiro plantão noturno, ela tentava decorar rotas, salas, setores. Um mapa vivo que parecia mudar a cada turno. O hospital era enorme, antigo, cheio de reformas sobre reformas, alas anexadas, escadas que ligavam andares que ninguém usava mais. Para qualquer novato, era um labirinto. Para alguém sozinho à noite, um convite ao medo. Mesmo assim, ela queria acertar. Cumpria cada tarefa religiosamente. Revisava prontuários, conferia medicações, caminhava com passos firmes, tentando esconder o frio na barriga. Os outros enfermeiros pareciam ocupados demais para perceber suas inseguranças, e isso, de certo modo, a confortava. Mas à medida que a noite avançava, o movimento foi diminuindo até que, pouco a pouco, o silêncio tomou o lugar dos passos, conversas e apitos de monitores. Então, pouco após as 2 da manhã, um técnico passou apressado por ela e entregou um prontuário. "Setor B2, deixa lá para mim?", disse sem esperar resposta. Lívia assentiu e seguiu pelas escadas internas. Um lance, depois outro. Portas idênticas, placas apagadas. E sem perceber estava indo para um lugar que não deveria existir. Lívia desceu o último lance de escadas com o prontuário apertado entre os dedos, tentando manter o foco no caminho à frente. Tinha certeza de que já tinha passado por ali antes, talvez durante o tour de treinamento, mas algo estava estranho naquela madrugada. As luzes daquele trecho particular da escadaria estavam mais fracas, como se tivessem sido instaladas décadas atrás e nunca substituídas. O ar ali dentro era mais frio também, e carregava um cheiro sutil de mofo misturado com éter antigo, aquele odor químico que remete às salas abandonadas de hospital, onde ninguém entra há anos. Tentando ignorar o incômodo, ela empurrou a porta metálica ao final da escada, esperando encontrar o setor B2 como indicado. Em vez disso, deu de cara com um corredor que não fazia sentido algum. O piso era de um porcelanato antigo, amarelado, diferente de todos os outros corredores do hospital, que haviam sido modernizados com o mesmo revestimento cinza. As paredes, em vez do branco padrão, tinham um tom opaco, quase bege, com rachaduras finas que serpenteavam como veias expostas. As lâmpadas fluorescentes vibravam, zumbindo de um modo irregular que a fez franzir a testa. Uma delas cintilava em intervalos tão rápidos que parecia prestes a estourar. Lívia deu um passo para trás e olhou a placa acima da porta por onde havia entrado. Mas não havia placa alguma. Apenas a moldura metálica e a pintura descascada em volta. Nenhum indicativo de andar, setor, ala ou número. Como era possível? O hospital era enorme, sim, mas havia um mapa para tudo, e ela tinha estudado o esquema dos setores no treinamento. Nada ali combinava com o que lembrava. Ok, calma, ela murmurou para si mesma, engolindo o incômodo. Pensou em voltar pela escada,
mas a ideia de admitir que tinha se perdido logo no primeiro plantão noturno trazia um aperto no peito. Talvez fosse apenas um corredor velho que não tinha sido reformado. Talvez fosse uma rota alternativa para o B2. Talvez fosse só cansaço. Sim, cansaço. Ela respirou fundo e avançou, tentando se convencer de que estava no caminho certo. O corredor parecia mais longo do que deveria. Cada passo ecoava alto demais, como se as paredes fossem de concreto nu. As portas alinhadas à direita e à esquerda tinham janelas circulares com vidro fosco, de um tipo que ela não via em hospitais desde criança. Uma das portas estava entreaberta, deixando escapar um feixe de luz âmbar, quente, que contrastava completamente com o resto da cena. Algo nela comandou um passo hesitante naquela direção, mas antes que pudesse espiar, ouviu um som seco atrás de si. A porta por onde havia entrado fechou com um estalo violento. O barulho ecoou por todo o corredor, reverberando como um tiro. Lívia se virou imediatamente. A porta estava agora fechada, sem janela, sem maçaneta visível do lado de cá. O frio percorreu sua espinha. Aproximou-se devagar, tocou o metal com a ponta dos dedos, gelado, gelado como a porta de um frigorífico. Tentou empurrar. Nada. Tentou bater. Nada. Parecia selada. Com o coração acelerado, olhou novamente para o corredor. Agora, as lâmpadas pareciam mais fracas do que segundos antes. O feixe âmbar da porta entreaberta tremulava, como se houvesse uma vela dentro. "Tem alguém aí?" ela chamou, porque qualquer coisa era melhor do que o silêncio absoluto. Não houve resposta. Apenas o zumbido elétrico, insistente. Ela não podia ficar parada ali. Virou-se e continuou andando na direção oposta, esperando encontrar uma escada, um elevador, um funcionário, qualquer coisa familiar. Não encontrou. O corredor fazia uma curva suave para a direita. Ao dobrar, viu algo que a fez parar no mesmo instante. Uma maca antiga no meio do caminho, completamente fora do lugar, como se tivesse sido deixada ali às pressas. Era um modelo que o hospital não usava há anos, rodas de metal, estrutura enferrujada, colchão fino com o vinil rasgado em vários pontos. E alguém havia deixado um lençol branco sobre ela, cobrindo uma forma alongada. A respiração de Lívia ficou presa no peito. A maca parecia ocupada, mas não havia nenhum motivo plausível para um corpo estar ali, sozinho, sem protocolo, sem acompanhamento, sem aviso. Ela se aproximou devagar, tentando não fazer barulho. A silhueta sob o lençol era inerte, sem movimento algum. A mão dela começou a tremer, segurando o prontuário. Talvez fosse um manequim de treinamento, pensou. Talvez uma maca descartada. Talvez um objeto largado por alguém do almoxarifado. Mas nada naquele corredor sugeria uso recente. A temperatura parecia cair a cada passo. Quando estava a apenas 1 metro de distância, o lençol se mexeu levemente, como se algo ali embaixo tivesse respirado. Lívia deu um passo para trás, instintivamente. O ar ficou mais pesado, mais denso. Ela abriu a boca para chamar alguém, mas não emitia som. Então ouviu. Bem baixo, bem fraco. Uma voz feminina, rouca, infantil e adulta ao mesmo tempo, sussurrando debaixo do lençol. "Não. Me deixa aqui." Foi o suficiente. Lívia recuou tão rápido que quase escorregou. O prontuário caiu no chão, espalhando folhas. Ela se virou para correr de volta pela curva do corredor, mas o caminho agora parecia diferente. A iluminação estava ainda mais baixa, quase apagada. As portas, antes alinhadas, estavam agora todas fechadas. E o cheiro de éter antigo se intensificava, tão forte que seus olhos ardiam. Outro sussurro ecoou atrás dela, desta vez vindo não da maca, mas do fim do corredor, onde só havia escuridão. Lívia. Ela congelou. Ninguém ali sabia seu nome completo, muito menos aquele tom de voz. Sua mente correu para 1000 explicações possíveis. Um paciente delirante, alguém pregando uma peça, até alucinação por estresse. Mas nada se encaixava. E então, a lâmpada bem acima dela se apagou com um estalo. Depois, a próxima. E a próxima.
Como um apagão em sequência, cada lâmpada morria aproximando a escuridão dela. Lívia, em pânico, correu. Não adiantava mais tentar entender. Precisava achar uma saída, qualquer saída. As portas não abriam. As placas estavam ilegíveis. O corredor parecia se estender e se encolher de acordo com seus passos. Por fim, lá na frente, surgiu uma luz fraca. Uma porta diferente das outras. Madeira escura, maçaneta de bronze, uma pequena placa metálica acima. Lívia correu até ela. A placa dizia: Quarto 316, isolamento. O hospital não tinha mais ala de isolamento há anos. Antes que pudesse recuar, a porta se abriu sozinha, devagar, rangendo, como se a esperasse. E lá dentro, alguém sentado na beira da cama erguia a cabeça muito lentamente. Era uma mulher, pálida, olhos fundos, vestindo um avental antigo. Você voltou, disse ela, com um sorriso triste, quase aliviado. Eu sabia que voltaria. Então, estendeu a mão para Lívia como quem suplica por ajuda. E a porta se fechou atrás dela. A porta fechou atrás de Lívia com um estrondo abafado, como se uma pressão invisível a empurrasse para dentro do quarto. Ela girou nos calcanhares e tentou abrir novamente, mas a maçaneta não se movia. Não havia tranca visível, mas a porta parecia colada ao batente, como se o próprio ar tivesse se solidificado ali. A respiração dela era curta, irregular, e por um instante ela pensou que fosse desmaiar ali mesmo. Mas a voz da mulher no interior do quarto a puxou de volta. Calma, disse a desconhecida em um tom tão suave que contrastava completamente com o ambiente. Você está em segurança aqui. Lívia se virou devagar, ainda encostada na porta. O quarto 316 era iluminado por uma única lâmpada amarelada pendurada no teto, de um modelo antigo de vidro fosco que parecia prestes a estilhaçar se alguém respirasse mais forte. As paredes eram de um verde pálido, desbotado com marcas de infiltração tão antigas que pareciam ruínas. O colchão da cama estava afundado no centro, deformado pelo tempo, e os lençóis eram de um branco quase amarelado, desgastados, mal esticados. A mulher sentada na beira da cama era jovem, mas havia algo envelhecido nela, não físico, mas no olhar. Os olhos eram de um castanho muito escuro, tão profundos que pareciam absorver a luz do ambiente. Seus cabelos longos, escuros e desgrenhados caíam pelos ombros como se nunca tivessem sido penteados. O avental que usava era de um modelo que Lívia só tinha visto em fotos históricas de hospitais. Tecido grosso, amarrado nas costas, sem identificação. A mulher estendeu a mão num gesto lento, quase cerimonial. Sente-se, pediu. Lívia não se moveu. Quem é você? A mulher inclinou a cabeça, estudando-a. Eu sou quem você veio procurar. Eu não vim procurar ninguém, respondeu ela, a voz saindo mais frágil do que pretendia. Eu só me perdi. Ninguém se perde aqui por acaso. A frase caiu no ar com um peso indescritível. Lívia deu 2 passos hesitantes para o lado, tentando se afastar da porta e do centro do quarto ao mesmo tempo, sem saber para onde ir. O hospital é enorme. Eu estava indo para o setor B2. Alguém me pediu... Ninguém pediu nada, disse a mulher, firme, interrompendo-a. Você foi chamada. O coração de Lívia disparou. A mulher fez um leve gesto de cabeça para a cadeira ao lado da cama. Uma cadeira de metal frio, sem almofada. Sente-se. Está pálida. Está assustada. Eu sei. Lívia respirou fundo, tentando pensar racionalmente. Talvez fosse uma paciente psiquiátrica que escapou de alguma ala restrita. Talvez fosse alguém delirando. Talvez... Mas nenhuma daquelas hipóteses tinha peso. Aquela mulher não parecia delirante. Parecia simplesmente convicta, de algo que Lívia desconhecia completamente. Mesmo assim, manteve distância. Olha, eu vou chamar ajuda. Vou pegar meu celular, vou ligar para a supervisão. Seu celular não funciona aqui. Ela levou a mão ao bolso do jaleco. O celular estava ali. Mas a tela, quando tocou o botão, não acendeu, nem vibrou. Nada. Morto.
Isso não é possível. Eu carreguei ele antes do plantão. Aqui dentro, nada funciona, disse a mulher, virando o rosto para o corredor onde deveriam estar outras vozes, outros enfermeiros, algum movimento. Mas ali havia apenas um silêncio espesso, sufocante. Aqui não há tempo. Lívia sentiu a garganta secar. O que você quer de mim? A mulher cruzou as mãos sobre o colo e endireitou a postura. Quero ser ouvida. Ouvida como? Do jeito que ninguém ouviu quando eu precisei. Houve um silêncio longo. A lâmpada acima delas vibrou levemente. Lívia deu um passo mais perto da cama, quase sem perceber, atraída não pela confiança, mas pela urgência que havia naquela voz. Qual é seu nome? A mulher sorriu. Um sorriso triste, quase orgulhoso de ser esquecido. Clara. Foi simples, direto, sem hesitação, mas algo naquele nome fez os pelos dos braços de Lívia arrepiarem. Clara. Clara. Onde ela tinha ouvido aquele nome? O hospital tinha um memorial em um dos corredores principais, com fotos antigas de antigos funcionários, pacientes ilustres e também uma ala dedicada a tragédias. Uma placa enorme com nomes de vítimas do incêndio de 1984, um incêndio no subsolo, onde uma ala inteira havia sido condenada e lacrada para sempre. Ela lembrava de ter lido alguns nomes. Lembrava de ter passado rápido demais, sempre achando aquele corredor opressivo. Você trabalhava aqui? Perguntou Lívia, cada palavra saindo devagar, como se temesse a resposta. Clara a encarou de forma quase orgulhosa. Sim, fui enfermeira. Como você? O coração de Lívia afundou. Quando? Clara desviou o olhar por um instante, como se buscasse a lembrança em um canto da memória que não existia mais. Antes do fogo. Lívia sentiu as pernas ficarem fracas. Ela conhecia aquela história. Sabia que o hospital tinha perdido funcionários no incêndio. Sabia que muitos corpos nunca tinham sido identificados, alguns porque os registros haviam queimado junto, outros porque estavam em alas que não deveriam estar abertas àquela hora. Você morreu no incêndio? A mulher virou lentamente o rosto para ela, com um sorriso que não era de tristeza, mas de alívio. Sim. O quarto pareceu encolher. O ar ficou mais pesado. A lâmpada piscou de novo. Lívia apoiou a mão na parede, sentindo o mundo girar. Mas então, o que eu estou fazendo aqui? Clara respirou fundo, como quem está prestes a explicar algo delicado. Você pode me ouvir. Eu ouço todo mundo. Não assim. Os olhos de Clara fixaram nos dela com uma intensidade que a fez recuar. Eu estou presa, desde aquela noite. Presa entre um quarto que não existe mais e um corredor que deveria ter sido demolido. Ela apontou para a porta. E você conseguiu entrar aqui. Eu só entrei. Ninguém entra. A partir daquele ponto, a voz dela ficou diferente. Não mais triste, mas esperançosa. Você não é como os outros. Não é como as pessoas que passam por este hospital todos os dias. Você vê o que está fora do lugar. Lívia balançou a cabeça, negando. Eu só estou cansada, só estou nervosa, só me perdi. Não, disse Clara. Você encontrou. Silêncio. Longo. Doloroso. E então Clara disse a frase que mudaria tudo. Eu preciso que você me leve. Levar? Levar para onde? Para onde se vai depois da última respiração? Os olhos de Clara brilharam com algo que não era deste mundo. Eu não consigo ir sozinha. Lívia sentiu um nó apertado na garganta. Eu não sei fazer isso. Sabe, sim. Não sei. Sempre soube. Não era uma acusação. Não era cobrança. Era certeza. Lívia sentiu o peito apertar, como se algo antigo, esquecido, ameaçasse emergir de algum canto da mente que ela nunca ousou tocar. Eu não sou nada disso. Eu sou só uma enfermeira nova, perdida dentro de um hospital velho e... Clara se levantou. O movimento foi lento, mas tinha uma solenidade quase ritual. E quando ela ficou de pé, a luz da lâmpada pareceu recuar dela, como se seu corpo fosse feito de algo que não deveria refletir luz. Ela era pálida demais, fria demais, vazia demais. Clara deu um passo na direção de Lívia, depois outro, e estendeu a mão. Me leve.
Lívia recuou até bater as costas na parede. Eu não posso. Pode. Não posso. Pode. E então Clara fez algo que gelou o sangue dela. Tocou sua mão. O toque era frio, mas não incorpóreo. Era real, tangível, como tocar gelo vivo. E naquele instante, quando a pele dela se encostou, uma onda atravessou o corpo de Lívia, como se todos os ruídos, todas as vozes, todos os choros de todos os quartos do hospital ecoassem dentro dela ao mesmo tempo. Gritos, sussurros, suspiros finais, chamados de desespero. E entre eles, uma voz infantil murmurou: ajuda ela. Lívia puxou a mão imediatamente arfando. O que foi isso? Clara sorriu. É o que você sempre ouviu. Só não aceitava. Lívia parou de respirar por um segundo. O hospital, seus corredores, suas paredes, suas portas, pareciam pulsar ao redor dela, como se estivessem vivos. Eu não posso fazer isso, repetiu, mas agora sua voz soava fraca, sem convicção. Eu não sei como. Clara inclinou a cabeça e caminhou de volta até a beira da cama. Eu te ensino. Ensinar o quê? A deixar ir. A lâmpada tremulou mais uma vez, e pela primeira vez desde que entrara naquele quarto, Lívia sentiu, não medo, mas pena. Clara estava presa, sozinha, há décadas, e por algum motivo impossível, ela tinha sido a pessoa capaz de ouvi-la. Se eu te ajudar, eu consigo sair daqui? Clara assentiu. Você vai sair. E eu também. Um silêncio pesado caiu entre elas. Lívia respirou fundo, fechou os olhos e deixou que o coração, e não a lógica, respondesse. Então, me diz o que eu tenho que fazer. Lívia nunca soube explicar exatamente o momento em que percebeu que estava perdida. Tinha descido apenas para buscar um kit de medicação no depósito do subsolo, algo simples, rotina pura, e tomado a escada porque o elevador estava demorando demais. Um lance só, dissera para si mesma, ainda sem imaginar a besteira que estava fazendo. Mas quando empurrou a porta de saída da escada, o corredor à sua frente não pertencia a nenhum andar que ela já tivesse visto no Hospital São Damião. Era como se o lugar tivesse sido abandonado há décadas. Lâmpadas piscando com um zumbido nervoso, paredes com tinta descascada, marcas escuras no piso como se alguma coisa tivesse sido arrastada ali muitas vezes. O mais estranho, porém, era o cheiro. Um misto de desinfetante velho com umidade e alguma coisa metálica, talvez ferrugem, talvez sangue. Ela tentou racionalizar. Deve ser uma ala em reforma, murmurou, embora não tivesse visto nenhuma interdição na escada. Puxou o celular do bolso, sem sinal. A bateria marcava 32%, o suficiente. Ainda assim, ao levantar os olhos e ver o corredor se estendendo reto e silencioso, uma pressão leve se formou em sua nuca. Não era cansaço, nem ansiedade, era observação. A sensação clara e insistente de que alguém a olhava. Decidiu voltar para a escada. Girou nos calcanhares. A porta deveria estar logo atrás dela, a poucos passos. Mas não estava. O corredor continuava, só que agora para trás também. Idêntico, com as mesmas luzes piscando em intervalos irregulares e o mesmo barulho elétrico irritante. Como se o prédio tivesse se reorganizado enquanto ela não olhava. Não, sussurrou. Isso não existe. Apertou o passo mirando as paredes procurando algum número, alguma placa. Nada, nenhum indicativo de andar, nenhuma saída de emergência. Nenhum carrinho de limpeza, maca velha, cadeira de rodas quebrada. Absolutamente nenhum objeto que denunciasse uso humano. Era como caminhar dentro de um espaço que imitava um hospital, mas que não tinha sido feito para pessoas. Deu mais alguns passos e ouviu algo atrás dela. Um toque leve, quase tímido, como se alguém tivesse encostado de propósito apenas a ponta do dedo no metal da parede. Lívia congelou. Por um instante pensou em perguntar: tem alguém aí? Mas engoliu a frase no mesmo segundo. Instinto puro. Algo dizia que perguntar era um convite, e ela não queria convidar nada. Começou a andar mais rápido. O som se repetiu, agora do outro lado do corredor, como se algo tivesse se movido com rapidez absurda.
Então, novamente atrás dela, mas mais próximo. Depois, sobre o teto. Depois, na parede à esquerda. Até que parou tudo. Num silêncio tão repentino que seus ouvidos zumbiram. Lívia apertou o celular na mão. A tela apagou. Tente pressionar o botão. Nada. Morreu completamente. Respirou fundo, tentando manter algum controle. Ela era enfermeira. Estava acostumada a lidar com pressão, com sofrimento, com caos. Mas ali não havia lógica, não havia protocolo. Ela estava dentro de um lugar que não constava em nenhum mapa, em nenhum treinamento, em nenhum setor do São Damião. Aquilo não era um andar. Era um entrelugar, e ela estava presa nele. Então, quando o silêncio já parecia uma entidade por si só, uma voz surgiu. Moça! Era um sussurro. Pequeno, hesitante, quase infantil. Lívia girou imediatamente. O coração disparou no peito, mas algo, talvez o jeito frágil do chamado, a impediu de correr. Havia uma figura no final do corredor. Pequena, magra demais. Um menino de uns 8 anos, talvez menos, usando uma camisola hospitalar muito larga para seu tamanho. Estava descalço e sua pele parecia pálida a ponto de quase translúcida. Os cabelos ralos e escuros grudavam na testa como se ele tivesse suado muito. Mas o que mais chamou a atenção dela não foi nada disso. Foi o fato de que o menino não fazia sombra. A luz piscava em cima dele, projetava sombras das paredes, mas não havia nenhuma forma escura no chão a seus pés. Você está bem? Ela perguntou, sem conseguir impedir que sua voz tremesse um pouco. O menino deu um passo para a frente. Não fez barulho algum. Seus pés pareciam tocar o chão sem realmente tocá-lo. Eu me perdi, ele disse, a voz baixa como uma brisa. Preciso achar minha mãe. Lívia sentiu o estômago afundar. Cada instinto gritava para sair dali correndo, mas havia algo no jeito dele. Uma dor tão profunda e tão antiga que parecia pedir socorro. Qual é o seu nome? Ela perguntou, aproximando-se devagar, como faria com uma criança assustada no pronto-socorro. O menino hesitou, baixou os olhos. Depois, levantou novamente. Acho que esqueci. Ou não posso dizer. Tudo bem, ela respondeu, tentando manter a calma. Vamos procurar sua mãe juntos, está bem? Ele balançou a cabeça afirmativamente. Só então sorriu, um sorriso quase aliviado, quase humano. Lívia deu mais um passo para se aproximar dele, mas parou imediatamente quando percebeu outra coisa. Atrás do menino, bem no fundo do corredor, havia uma sombra. Não dele. Uma sombra maior, alta, alongada, com contornos que lembravam braços longos, longos demais. E aquela sombra, ao contrário do menino, não parecia esperar ajuda. Parecia observar Lívia com atenção predatória. A luz piscou, e a sombra se moveu 1 centímetro, só o suficiente para mostrar que estava viva. O menino notou o olhar dela e virou-se rápido, como quem teme que algo o alcance se for lento demais. Não olha para ela, ele disse, a voz agora trêmula, nada infantil. Se você olhar muito, ela vem. Lívia prendeu a respiração. O que é ela? Uma coisa que ficou aqui, respondeu ele engolindo seco. Ela não quer sair, não sabe sair, só sabe seguir quem entra. A luz piscou de novo. A sombra avançou mais um pouco. Vamos, disse o menino, agarrando a mão dela com uma força surpreendente para seu tamanho. Antes que ela chegue perto demais, Lívia não discutiu. Deixou-se puxar. O menino parecia saber para onde ir, mesmo que o corredor fosse sempre o mesmo. Mesmo que tudo parecesse feito de repetições infinitas. Eles viraram uma esquina, depois outra. A sombra vinha atrás. Ela não precisava ouvi-la para saber. Era aquela sensação de ar rarefeito, de frio profundo penetrando pelas costas. Até que o menino parou diante de uma porta. Uma porta simples de metal, com um visor de vidro retangular no topo. A placa acima dizia, Andar 5B. Lívia conhecia todos os andares do São Damião. Sabia que não existia nenhum 5B. Aqui, sussurrou o menino. É onde eu parei pela primeira vez. Talvez funcione para você. A sombra virou o corredor atrás deles. Agora se aproximava rápido, muito rápido. Vamos logo.
Lívia puxou o menino pela mão. Venha comigo. Não, disse ele com tristeza genuína. Eu não posso sair daqui. Ainda não. Mas você disse que estava perdido. Estou, o menino murmurou. Mas estou perdido de um jeito diferente do seu. Lívia olhou para a porta, depois para o menino, depois para a sombra, que já vinha deslizando pelo chão como fumaça viva. Vai, ele gritou. Se você ficar, ela nunca mais te deixa sair. Lívia apertou a maçaneta. A porta abriu com facilidade. Antes de entrar, olhou para ele uma última vez. Eu volto, disse ela, sem saber por quê. Mas o menino sorriu, e nesses segundos seu rosto pareceu mais iluminado. Eu sei, murmurou. Você voltou por mim antes. Você volta por todos. A sombra quase os alcançava quando Lívia atravessou a porta, e o mundo mudou. Lívia atravessou a porta como quem se joga para fora de um carro em movimento. Sentiu o ar mudar imediatamente, mais quente, mais úmido, mais real. Como se aquele espaço finalmente obedecesse às leis físicas outra vez. Cambaleou 2 passos e se apoiou na parede mais próxima, arfando. A porta bateu atrás dela com um estrondo metálico que a fez estremecer. Esperou alguns segundos, presa entre o impulso de olhar e o medo de que a sombra estivesse ali do outro lado, respirando contra a fresta. Mas quando girou devagar, viu apenas uma porta comum e suja, com pintura descascada e um aviso antigo escrito em letras vermelhas desbotadas. Acesso restrito. Não entre. O corredor diante dela parecia mais real do que o anterior, mas ainda assim não era o São Damião que conhecia. Era como o esqueleto de um andar. Paredes inacabadas, cadeiras empilhadas cobertas de poeira, lâmpadas penduradas por fios expostos. Não havia janelas. Não havia sons de macas, de passos, de monitores cardíacos. Havia apenas um silêncio espesso, quase pastoso, que colava nos ouvidos como algodão. Lívia fechou os olhos por alguns segundos, tentando recuperar o fôlego. O menino, a sombra, aquela coisa que se movia como fumaça viva, tudo aquilo era real? Ou a fadiga de dias seguidos de plantão estava finalmente cobrando seu preço? Ela abriu os olhos. Não era cansaço. A mão ainda carregava a sensação quente da pequena mão dele entrelaçada à sua. Era lembrança física demais para ser delírio. E havia outra coisa. A frase que ele dissera antes que a sombra quase os alcançasse. Você voltou por mim antes. Você volta por todos. O que isso significava? Eles viraram alguma coisa juntos no passado? Ela não conhecia aquele menino, certo? Antes que pudesse se perder nesse pensamento, um som veio do final do corredor. Baixo, ritmado, como alguém batendo suavemente a ponta de um objeto de metal contra o chão. Tink, tink, tink. Lívia endireitou-se. O instinto dela era claro: sair dali. Ir para qualquer lugar com pessoas, luz, barulho, vida. Mas o som continuou. Tink, tink, tink. E havia algo familiar naquele ritmo. Algo que ela não conseguia colocar em palavras, mas conhecia de algum lugar. Com passos cuidadosos, começou a seguir o corredor. Não queria, mas algo a arrastava. Talvez a necessidade de entender onde estava. Talvez o medo de que a sombra tivesse encontrado um caminho alternativo até ela. Ou talvez outra coisa. Talvez um impulso que vinha de algum lugar dentro dela, como se aquela ala abandonada tivesse puxado uma parte da sua memória que não devia existir. O corredor se dividia em 2 no final. O som vinha da direita. Virou. E então viu. Era uma sala enorme, com teto alto, paredes de azulejo antigo e 2 portas de metal com janelas circulares. Portas que lembravam muito as de antigas salas de isolamento. No centro da sala havia uma maca enferrujada. E sentado na ponta da maca, balançando as pernas como alguém que espera um ônibus, estava o menino. Ele olhou para ela antes mesmo que ela pudesse reagir. Você veio rápido, disse, como quem constata algo óbvio. Eu achei que você ia ter medo. Lívia quase respondeu, eu tive, mas algo no olhar dele, uma estranha mistura de inocência e melancolia, a fez engolir a frase.
Como você chegou aqui? Ela perguntou. Você disse que não podia sair. O menino balançou a cabeça negativamente. Eu não posso sair do andar, mas posso mudar dentro dele. Isso não faz sentido. Não faz para vivos, respondeu ele, dando de ombros. Para nós faz. Nós quem? Antes que ela pudesse perguntar, a porta da esquerda, a de metal grosso, soltou um estalo tão alto que ecoou por toda a sala. O menino imediatamente saltou da maca e correu até ela, segurando o pulso de Lívia com urgência. Não abre, ele sussurrou. Ela anda por aí. Lívia respirou fundo. Ah, sombra? Não é sombra. É alguém que ficou aqui por tanto tempo que esqueceu quem era. Virou outra coisa. Virou fome. A porta estalou de novo, como se algo arranhasse o metal por dentro. Um arrastar lento, seguido de outro estalo, como pancadas fracas. Lívia recuou instintivamente. O menino a acompanhou. Por que vocês estão aqui? Ela perguntou, sentindo a voz tremer. Esse andar não existe. Existe sim, ele disse. Só não para quem não precisa dele. Eu não preciso dele. Ela rebateu quase desesperada. Eu só me perdi. O menino a olhou com um tipo de compaixão profunda, triste, mansa. Não, moça. Ninguém cai aqui por acidente. A porta estalou com mais força. Uma batida seca, depois outra. A estrutura de metal vibrou. O menino puxou Lívia para o centro da sala. Você não devia ter descido as escadas sozinha, disse ele. Aqui embaixo sempre foi ruim, desde antes de eu chegar. Antes de você chegar? Perguntou Lívia. O que aconteceu com você? O menino hesitou. Seus olhos ficaram opacos, como se ele estivesse olhando para um lugar muito distante dali. Eu não lembro tudo, começou ele com voz baixa. Mas lembro de estar doente. Fazia muito tempo que eu vinha para o hospital. Eu tinha medo. Muito medo. Uma noite minha mãe saiu porque disseram que ela precisava assinar uns papéis. Eu fiquei sozinho na sala. Uma enfermeira ia voltar em 1 minuto. Só que ela não voltou. A porta batia novamente, agora com violência crescente. Lívia podia sentir vibrações no chão. Continue, disse ela com cuidado. O menino respirou, ou fez algo que parecia esforço para lembrar. A luz piscou, igual como piscou para você na escada. Depois eu ouvi um barulho no teto. E aí, alguém me chamou, sussurrando. Bem baixinho. Eu pensei que era minha mãe. Ele engoliu seco. Não era. Ela me levou para cá, para este andar, para o 5B. Mas ela não era a primeira coisa daqui. Já tinha outra. A fome, completou Lívia, sentindo o estômago gelar. É, respondeu o menino quase num fio de voz. E desde então, eu fico preso aqui. Às vezes tento voltar para achar minha mãe, mas não consigo. E quem entra... Ele olhou fixamente para Lívia. Quem entra geralmente não sai. A porta arrebentou uma batida tão forte que poeira caiu do teto. Uma fissura se abriu no metal, mínima, mas real. A gente precisa sair, disse Lívia, sem sequer tentar disfarçar o pânico. Agora! O menino apertou a mão dela. Eu te levo, mas só funciona se você quiser mesmo sair. Eu quero, ela respondeu imediatamente. Não, moça, ele disse, com seriedade súbita, mais adulto que criança. Você quer mesmo? Ou uma parte de você ficou aqui porque precisava ficar? A pergunta acertou Lívia como um soco. Não sabia por quê. Não fazia sentido algum. Ela era nova no hospital, sim. Estava cansada, sim. Mas não havia motivo algum para precisar de um andar fantasma. Sentiu a respiração acelerar, o peito pesado, a mente nublar. A porta voltou a bater. A fissura aumentou. Um ruído úmido, como de algo arrastando a pele pelo metal, ecoou atrás dela. Eu quero sair, disse Lívia entre dentes. Agora. O menino sorriu. Então vem. Ele a puxou com força surpreendente para a porta oposta, a que tinha o visor circular. A porta abriu sozinha quando chegaram perto. Do outro lado, apenas escuridão. Confia, disse o menino. É o único jeito. A sombra atrás da porta estourada soltou um gemido longo. Um som de fome, de vazio, de desespero sem fim.
Lívia não esperou ouvir mais. Agarrou a mão do menino e entrou na escuridão. E o mundo, mais uma vez, mudou. A escuridão pareceu engolir Lívia inteira. Mas dessa vez não houve queda, nem vazio, nem aquela sensação de estar sendo puxada por fios invisíveis. Pelo contrário, ela sentiu os pés firmes no chão. Um chão liso, frio, como o piso de um corredor hospitalar recém-lavado. Aos poucos o breu foi dissolvendo, como tinta preta diluída em água, revelando um longo corredor iluminado por lâmpadas foscas, de luz amarelada. O menino ainda segurava sua mão, mas agora parecia mais leve, quase translúcido, como se a própria escuridão tivesse retirado um pouco do peso dele. Lívia olhou em volta. Este corredor era diferente dos outros. Não era sujo, nem abandonado, nem enferrujado. Era silencioso, sim, mas havia algo de pacífico, como se ali fosse o meio do caminho entre dois mundos. Onde estamos? Ela perguntou, ainda ofegante. O menino sorriu, mas era um sorriso triste, como o de alguém que sabe de algo que você ainda não sabe. Perto da saída, respondeu. Mas não é uma saída para você, é para mim. Lívia engoliu seco. Eu não entendo. Vai entender, disse ele sem raiva, sem impaciência, apenas com certeza. Ele começou a caminhar, ainda segurando sua mão. Lívia o acompanhou. Caminharam por minutos que pareciam não fazer sentido. O corredor não mudava, não dobrava, não tinha portas. Apenas seguia infinitamente numa linha reta que parecia castigar qualquer noção de tempo. Aos poucos, o menino ficou mais transparente, como se a luz do corredor estivesse passando através dele. Está acontecendo, murmurou. A senhora está me ajudando. Eu não fiz nada. Fez sim, respondeu ele, olhando para ela de modo firme. Você me escutou, você me viu. Isso é mais do que qualquer um fez desde que eu fiquei aqui. Antes que ela pudesse reagir, uma porta começou a surgir no final do corredor. Não surgiu rapidamente, não apareceu do nada como as portas de antes. Ela veio, como se brilhasse lentamente, ganhando forma atrás de uma luz forte que ia se suavizando. A porta era simples, de madeira clara, um puxador metálico, nenhuma placa, nenhum aviso, nenhuma fechadura. E ainda assim, transmitia algo enorme, algo definitivo. O menino parou e virou para ela. Eu não posso abrir sozinho, confessou. Nunca pude. Por que não? Porque eu sempre fiquei com medo de deixar o hospital, de deixar minha mãe me procurar, de esquecer quem eu era, de ser esquecido. Lívia sentiu um nó apertar a garganta. Agora que ela o via naquele corredor iluminado, entendia com mais clareza. Ele não era só um espírito preso, era uma criança que morreu assustada, sozinha, abandonada por erros do mundo dos vivos. A sua mãe... Ela olhou para a porta. Ela está lá? O menino balançou a cabeça devagar. Eu não sei. Talvez. Talvez não. Mas seja o que for, é melhor do que aqui. Aqui só fica quem tem medo de ir. Lívia respirou fundo. Sentia-se dividida. Queria levá-lo até a porta, mas tinha medo de fazer algo errado. Medo de ser arrastada junto. Medo da sombra voltar. E aquela coisa? Perguntou. A fome? Ela não vem aqui, disse o menino. Aqui é longe dela. Muito longe. Aqui ela não consegue entrar. Algumas coisas do hospital são melhores que outras. Lívia assentiu. Então vamos. Ele estendeu a mão. Ela segurou. E juntos caminharam até a porta. O menino parou diante dela e virou o rosto para ela uma última vez. Obrigado, disse com uma sinceridade tão profunda que rasgou algo dentro dela. Por não me deixar sozinho. Por voltar por mim. Eu não voltei, corrigiu Lívia. Eu só... Voltou sim, insistiu ele. É isso que você faz. É isso que você sempre fez. Ela ficou muda. Antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, o menino segurou sua mão e a colocou sobre o puxador. A superfície estava quente, viva. Ela girou devagar. A porta abriu com um suspiro leve.
como se estivesse esperando por isso há anos. Uma luz branca, suave, envolveu o menino. Ele sorriu. E então, devagar, caminhou para dentro. Não olhou para trás. Não precisava. Quando atravessou completamente, a porta fechou sozinha. Não com força, com cuidado. Como uma mãe cobrindo um filho com um cobertor. Lívia ficou parada ali olhando para a porta fechada, sentindo uma mistura brutal de alívio e tristeza. Não sabia por quê, mas tinha a sensação de que acabara de devolver algo importante ao mundo. Algo que não era dela, mas que por algum motivo só ela podia levar de volta. E então tudo mudou novamente. O corredor começou a escurecer, lentamente, como se as luzes estivessem sendo apagadas uma a uma desde o fim do corredor até onde ela estava. Um frio subiu pela espinha. Não havia mais menino. Não havia mais luz. E não queria estar ali no escuro. Começou a dar passos rápidos de volta, mas o corredor agora parecia mais curto. Muito curto. Em poucos segundos, a escuridão a alcançou. E então, luz. Luz fluorescente. Barulho de carrinho de medicação. Vozes de enfermeiros. Pisos limpos, respiradores, máquinas. Ela piscou várias vezes, tentando entender onde estava. Estava no São Damião de novo, no andar real, no mundo real. Sozinha no corredor, com o prontuário ainda em mãos. Era como se tivesse voltado exatamente para o ponto onde se perdera. Um médico passou por ela e disse "boa noite", como se nada estivesse fora do normal. Um técnico chamou seu nome pedindo ajuda numa troca de curativos. Lívia respirou fundo, completamente desnorteada. Nenhuma porta fantasma, nenhuma ala abandonada, nenhuma escada que não deveria existir. Mas ela sabia o que tinha acontecido. Sentia nos ossos, sentia na mente, sentia de um jeito impossível de negar. O menino agora estava em paz, e a fome não tinha seguido ela. Pelo menos não naquele momento. Mais tarde, quando o plantão acabou, ela ainda tremia enquanto se trocava no vestiário. Por um instante, considerou contar tudo para alguém, para outra enfermeira, para um psiquiatra, para qualquer pessoa. Mas quem acreditaria? Nem ela acreditaria se não tivesse vivido aquilo. Quando chegou no estacionamento, o sol começava a nascer. As luzes frias da madrugada estavam cedendo lugar a um cinza cálido. Ela abriu a porta do carro, respirou fundo e sentou. As mãos ainda tremiam. Estava exausta. Mas havia algo novo dentro dela. Algo quieto. Algo desperto. Ligou o carro. Olhou pelo retrovisor. E seu coração congelou. No assento de trás, sentada com as pernas balançando como alguém que espera um ônibus, havia uma figura pálida. Não o menino, mas uma mulher idosa, com olhar perdido, segurando entre os dedos um terço quebrado. A mulher encontrou os olhos de Lívia pelo espelho. "Eu", disse ela com voz fraca. "Eu não achei o caminho." Lívia fechou os olhos por 2 segundos. Não gritou. Não correu. Apenas respirou fundo. Quando abriu os olhos novamente, disse com a voz mais firme que conseguiu reunir: "Tudo bem, eu te ajudo a achar." A idosa sorriu. E por algum motivo, Lívia também. Porque agora entendia. Aquilo não tinha sido um acaso. Não tinha sido um erro. Não tinha sido só medo. Era um chamado. A vida que ela conhecia tinha acabado naquela madrugada. O que começava agora era outra. Uma vida na qual ela teria que caminhar entre vivos e mortos, queira ou não, ajudando cada alma perdida a encontrar sua porta. E ela não estaria sozinha nessa jornada. As almas nunca vinham em silêncio. Sempre vinham chamando por alguém que pudesse ouvi-las. E agora, finalmente, alguém podia. Mesmo que isso significasse nunca mais dormir tranquila. Mesmo que significasse enfrentar a fome novamente um dia. Lívia respirou, engatou a marcha e murmurou para a figura no banco de trás: "Vamos lá, ainda há muita gente para levar para casa." E quando saiu dirigindo pelo estacionamento vazio, percebeu que o mundo ao redor parecia mais cheio do que nunca.